Hoje, o melhor e mais justo debate é a necessidade de comprometimento das instituições policiais com a vida e com os direitos humanos. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 na Baixada Santista. Participe pelo nosso portal ou pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Nessa conversa estão aqui comigo José Nabuco, advogado e professor de Direito Penal, Adilson Paes de Souza, tenente-coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e Ângela Mendes de Almeida, coordenadora do Observatório de Violências Policiais do CEAL da PUC São Paulo. A desmilitarização no Brasil não é só um assunto interno. Em 2012, o Conselho de Direitos Humanos da ONU pediu que o governo brasileiro trabalhe para suprimir a polícia militar. A Ângela já tinha falado disso aqui hoje, porque ela é acusada de numerosas execuções extrajudiciais e pediu mais, pediu para que fossem feitos maiores esforços para combater as atividades dos esquadrões da morte. Quais polícias de outros países poderiam servir de exemplo para uma nova polícia no Brasil? Terminamos o segundo bloco falando disso, eu segurei para a gente poder então usar esse bloco para isso. E a conversa seguiu no intervalo, né? A Dilson estava aqui eloquentemente lembrando de algumas possibilidades. Relembrando, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o último relatório, 88% da população norte-americana confia nas polícias. 82% da população da Inglaterra confia na polícia inglesa. Estados Unidos é um dado curioso, após 11 de setembro, que muitos autores definem como a instalação do estado contínuo de exceção, uma postura muito conservadora. Há denúncia de vários ativistas de direitos humanos lá, que os hispânicos, os árabes estão sofrendo mais com essa política de segurança, mas mesmo assim existe um índice elevado. Eu acho que seria interessante entender, nesse contexto que eles estão vivendo lá, como é que as polícias adquiriram uma aprovação tão grande. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a pesquisa é levada a efeito pela FGV aqui de São Paulo, né? O índice de confiança na justiça no Brasil, 70,1% não confiam nas polícias. Creio que deve ser aprendido, estudado o que funcionou lá para ter um índice alto na confiança e ver o que pode ser aplicado aqui. Nabuco, as polícias nesse país são civis, né? São civis e, evidentemente, existe um comprometimento maior com a questão da legalidade. Me chamava a atenção no bloco anterior, quando a gente falou no primeiro momento em simbolismo, da linguagem, e depois aqui foi falado sobre a questão do ter ou não ter antecedentes. Observem que interessante que isso, na verdade, é um rótulo que se coloca de modo a legitimar ou não a morte daquela pessoa. Quando, na realidade, a legitimidade, que é uma coisa excepcional, a polícia pode matar em circunstâncias excepcionais como eu, ou seja, exclusivamente numa situação de legítima defesa, própria ou de terceiro, de outra pessoa. Mas quando se fala que o sujeito tinha antecedentes, é como se, na minha visão, implicitamente se dissesse, ele mereceu. Então a polícia agiu de forma correta. Veja que, por exemplo, o governador Alckmin, quando teve um episódio da Rota, a Rota matou uma série, não me lembro se 9 pessoas, num lugar que teria ocorrido o tribunal que seria do PCC. 9 pessoas. 9 pessoas. O governador disse assim, quem não resistiu, quem não reagiu, está vivo. Só aproveitando que a Luísa Santos de São Paulo mandou uma pergunta sobre a Rota, então já vou botar na roda a pergunta da Luísa Santos. A Rota foi criada para matar? Qual a finalidade dela? Nos dias de hoje, ela é evidentemente uma instituição em que se mata, assim, diariamente. É uma instituição que foi feita para isso. A mentalidade nesse sentido. A Rota e o BOPE, ora, vejam, por exemplo, eu faço sempre um paralelo, não é à toa que como é que a gente pode, num Estado democrático de direito, ter uma polícia cujo símbolo é uma caveira com uma faca cravada em cima. A Rota, basta conversar com os policiais, alguns, mesmo os que não são membros da Rota, dizem, não, se não fosse a Rota, porque ela mata. Todos sabemos disso. Até uma cambaxirra sabe disso, o paralelepípedo sabe disso. E, no entanto, nós aceitamos a existência dessa polícia passivamente. Porque, na realidade, falta essa coragem ou vontade, provavelmente falta vontade, de enfrentar e de exigir que a polícia seja comprometida com os direitos humanos. Agora, Ângela, não tem uma ilusão no imaginário popular de que uma polícia que põe medo deve amedrontar os bandidos?
Não tem isso no imaginário popular. Eu lembro, por exemplo, no governo da época do governador Paulo Maluf, etc., ele falava dessa coisa da polícia e da rota que era importante que a população, que os bandidos, que a bandidagem tivesse medo da polícia. Bom, essas formulações, eu estou bem longe disso, mas quem são esses bandidos? Os bandidos são os pobres, porque qualquer crime que se realize, por exemplo, um crime de origem familiar, com outras classes sociais, não se usa a palavra bandido. O bandido é o pobre. E ele é o pobre antes de roubar ou fazer qualquer coisa. Ele é o pobre que está passando na rua, né? Eu queria voltar à questão da Rota. Era bom olhar o site da Rota. Eles reivindicam a participação, a derrota dos Canudos na Guerra de Canudos, e reivindicam a morte do Marighella e outros fatos históricos, né? Sabia disso? Não sabia. Eles reivindicam como autoria dele? Sim, exatamente, como parte do seu histórico heróico. Está no site deles. Então, voltando à questão, eu acho que de fato, uma parte da classe média, porque eu acho que quando eu falo de periferia, eu estou falando de classes sociais. Uhum. Quem mora na periferia, para mim, nas favelas, constitui hoje uma classe social. Ela não é majoritária, mas ela é o outro, aquele que tem que ser perseguido e que tem toda a culpa. Vocês vejam a diferença com que a polícia tratou as manifestações, mesmo dos black blocs, no centro da cidade e aquela que houve na Zona Leste. Né? Em Boimirim. E logo foram dizer que era do PCC, não sei o quê, porque esses aqui protestam sob uma outra forma e aqueles protestam sobre outra forma, né? E, no entanto, era o mesmo tipo de coisa, assim, a grosso modo, que eles estavam fazendo, né? Então, eu acho que essa ideia do Maluf, acho que o Maluf é o espelho. Será que eu posso mencionar algum nome? Posso ser processada como caluniadora, mas o Maluf tem frases que são o espelho do maior reacionarismo possível, né? Se ele, nessa época que era governador, falava isso, faz parte dessa trajetória que eu acho que vem da escravidão, passa pela Primeira República, pelas outras repúblicas, inclusive do Getúlio Vargas, né? E depois o período ditatorial, porque a tortura continuou existindo e toda a tortura pode acabar em morte, né? Uhum. E chega a ditadura e depois continua. É o outro, é o inimigo interno. Então, esse tipo de frase procura explorar a classe média, porque existe uma outra questão muito interessante aqui, que é o seguinte: a imprensa, as pessoas em geral, pelo menos isso é que se ouve, elas têm muito apreço ao patrimônio e nenhum apreço à vida. Então, todos os crimes, inclusive a corrupção, que são contra o patrimônio, comovem em demasiado uma parte grande da população, em geral, porque é isso a mentalidade vigente no Brasil. Enquanto que o crime... A lei de tortura, eu acho uma piada a lei de tortura aqui no Brasil, porque ela é contrária à legislação internacional, que diz que a tortura é aquela praticada por agentes do Estado, e ela aplicada no Brasil, ela só leva para a prisão as babás, os cuidadores, civis. Ela nunca leva um policial, ou quase nunca leva um policial que cometeu a tortura, porque não tem maneira e mecanismos, o próprio mecanismo que está sendo instalado agora, né? Está tendo muita dificuldade, até por causa do governo federal, para que as entidades de direitos humanos consigam entrar, de repente, nas cadeias. Nabuco está querendo entrar na conversa. Eu queria falar a respeito dessa questão da ideia de que a polícia tem que impor medo, né? Impor pela violência. A expressão, o slogan "Rota na Rua", ele diz muito mais pelo que ele não diz. Né? O que está no imaginário popular quando se fala rota na rua?
O imaginário popular, a rota é a polícia que mata, segundo, para usar o título do livro do Caco Barcelos, e é verdade. Então, o que se faz é difundir Rota essa na rua, ideia. uma espécie de toque de recolher. Toque né? de recolher. Se cuidem, Se entrem, cuidem. entrem em casa e tal, Exato. porque a guerra está chegando. E o grande problema que é preciso se entender é o seguinte, alguém para ser condenado por um crime, ele demora, passa por um processo, eu falo demora aqui não no sentido pejorativo, negativo. Ele vai ter direito à ampla defesa, se faz investigação, se faz toda uma série de mecanismos para evitar o erro. Um policial homicida, quando ele chega, ele faz um julgamento sumário. Veja, ele investiga, ele acusa, ele julga e ele executa uma pena que não existe, que é a pena de Ele morte. condena e ele executa. Exatamente. Ninguém em sã consciência pode aceitar esse tipo de coisa. Como ação do Estado, né? Como ação do Estado. Quer dizer, o Estado não pode ser bandido. Não tá pode certo? ser bandido. E aí um agente do Estado não pode ser bandido, né? Diga, Adilson. Luiz, esse discurso desse senhor que os meus queridos companheiros de mesa citaram, Rota na Rua e outros, gente, é bom frisar que eles foram reproduzidos por outros candidatos na época do Paulo Maluf governador, oposição, e quando foram candidatos a pleitos majoritários, reproduziram esse discurso. Até hoje, né? Eu lembrei isso quem de era anos quem era atrás, mas oposição? esse discurso continua Quem na época hegemônico. era né? oposição e era contra esse discurso, quando se viu na iminência da possibilidade de ganhar uma eleição, usou esse discurso para adquirir voto da população. Então é bom se dizer isso aí, porque essa é uma ideia sedimentada na sociedade e que é assim que tem que se resolver certos problemas. E me parece que a questão de fundo é o mau entendimento do que vem a ser a autoridade. Falar uma ou outra unidade determinada de polícia é pouco perto do que vem a ser o conceito de autoridade. E me parece que, dado esse mau entendimento, esse equívoco no entendimento, sedimenta a ideia de que o uso para aplicar a lei ou impor a ordem ou promover a ordem numa comunidade, você não pode prescindir de um quadro de violência, o que é errado, o que é equivocado. Esse mau entendimento ainda existe, persiste e faz com que esses discursos passem por vários partidos políticos, em várias situações, em várias eleições, e estejam presentes. Eles tomaram corações e mentes há muito tempo, estava Né? querendo dizer apenas isso. E agora, e uma provocação final, nosso tempo está acabando, vou usar a fala do Adilson, que ele diz aqui, há um equívoco, há um mau entendimento sobre o conceito de autoridade, da função das polícias e tal. Agora, esse mau entendimento, ele não tem, ele não pode ser em algumas situações, em muitas situações, digamos, proposital, as pessoas são ingênuas, elas simplesmente não entenderam, ou isso cumpre um papel na estrutura do Estado brasileiro, no tipo de sociedade, nas relações entre as classes, nas relações de poder econômico, inclusive, né, e de poder político. Ângela. É que eu não acho, quer dizer, visto do ponto de vista interno da polícia, talvez a autoridade seja um problema crucial. Mas se a gente transfere o problema para a sociedade como um todo, eu acho que é o papel do Estado que não tá esclarecido. Quer dizer, os brasileiros passam da vida pública para a vida privada, né? Essa lei da tortura, por exemplo, ela, ao invés de centrar na ação do Estado, que é o objetivo das leis contra a tortura da ONU, das grandes decisões que foram tomadas para definir esse crime de tortura, ela transfere para uma violência de cunho particular. Mistura as coisas, e ao misturar as coisas, o que prevalece é a punição das pessoas que não torturam, maltratam, eu chamaria de maltrato, porque a tortura é aquela que é feita por agentes do Estado nas suas dependências, ou dependências sob a sua responsabilidade, né? Então, foi dito aqui, aliás, por você, na medida em que os policiais estão executando sumariamente, isso é ilegal de qualquer ponto de vista. Na medida que, por exemplo, esse exemplo que eu dei do secretário de Segurança, que implicitamente, ao reconhecer que diminuíram 40% essas execuções sumárias,
está reconhecendo que elas eram devidas a uma coisa que era feita durante o percurso da ambulância, do carro, da viatura que levava para os hospitais, porque eles, aliás, também levam cadáveres para os hospitais para não ter o local determinado para a perícia, né? Na medida de todas essas questões, o papel do Estado como executor dessas mortes fica completamente esmaecido, né? O Estado deveria se sentir responsável. Infelizmente, eu preciso terminar nossa conversa. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que já fizemos aqui. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais, facebook.com/RedeTVT, pelo Twitter, @RedeTVT e pelo canal 13 da NET. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.